Hoje eu quero falar sobre o chamado de Samuel, filho de Ana. O chamado de Samuel, filho de Ana. Talvez eu botei o Samuel, filho de Ana, como uma correlação. Uma coisa tem a ver com a outra. E o relacionamento individual que a gente tem com Deus tem a ver com a nossa família e tem a ver também com a nossa mãe. A gente tem um relacionamento com Deus que não começou só em nós. Também vem a partir de uma família, de uma história que a gente tem. E o chamado de Samuel é um chamado muito curioso. Quem conhece a Bíblia sabe que é um chamado daqueles que é que nem você está em casa, a sua esposa chega para você e diz assim, o que foi, fulano? Diz assim, não chamei não. Aí ela volta, né? Aí daqui a pouco ela vai dizer, fulano, o que foi? O que você me chamou? Eu chamei você não, é Deus que está falando contigo, né? Deus está falando com você e você nem sabe. É mais ou menos isso. O chamado de Samuel, ele acorda no meio da noite com a voz chamando ele. Algumas pessoas até teriam medo desse negócio, né? Às vezes acontece, Deus não tem horário, né? Deus é que nem aquele chefe que não tem horário. Liga para você de madrugada e ele te acorda e quer falar com você. Olha só que passagem bacana. Diz assim, ó, 1 Samuel 3, verso 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguiam mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. O rapaz já estava bem velhinho, né? Ele era o juiz e o sacerdote do povo. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui, e correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou, né? Que nem a esposa que chega, está me chamando, fulano? Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli, de novo, né? Meu filho, eu não chamei você, volte, vá deitar, né? Vai, deixa de coisa, vai deitar, rapaz. No verso 7 tem uma coisa interessante. Diz assim, ó. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E aqui é muito interessante porque, pelo fato também de Samuel ser um dos maiores profetas da Bíblia, é interessante perceber que o livro está querendo explicar por que Samuel não reconheceu a voz. Porque ele ainda não conhecia essa voz, estava no princípio. Ele ainda não tinha esse relacionamento de intimidade com Deus. Interessante que ele estava no meio do santuário, no meio do templo, no meio das coisas espirituais, e não conhecia ainda essa voz de Deus. Isso é uma coisa muito comum no nosso meio religioso brasileiro, que a gente quase que nasce dentro de uma igreja, né? Porque o Brasil é o quê? 80% cristão, né? 70%. É muito mais fácil você ter nascido no meio de um mundo evangélico ou católico, de alguma forma você ter aprendido alguma coisa na sua vida, experimentado alguma coisa na sua vida, e não seja estranho para você uma igreja, uma Bíblia, uma história bíblica, alguma questão, alguma doutrina, algum dogma. Mas isso não quer dizer que você conheça Deus. E você pode passar 20 anos numa igreja e não ter um relacionamento com Deus. Você pode viver a vida toda numa igreja e isso ser um hábito, um costume, uma tradição. A fé não é só um conjunto de ideias. Você pode falar dessas ideias e não acreditar nessas ideias. Você pode repetir o que ensinaram para você e isso não ser uma verdade no seu coração. E, de fato, por quê? Porque a fé, na verdade, ela não é só um conjunto de doutrinas, um local com ritual. Ela é um encontro. Ela é uma experiência com uma pessoa. Ela é uma experiência com Deus. Então, toda a experiência de fé, ela precisa desse momento onde Deus fala com você, você escuta a voz de Deus e diz, olha, antes eu só escutava Deus de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem, agora o meu coração te sente, agora eu percebo a presença desse Deus no meio de nós. E isso aconteceu num momento especial, mesmo vivendo ali no meio da religião, Samuel teve um encontro com o Senhor. Mas tem algo fundamental nesse encontro, está nos próximos 3 versículos. Diz assim, ó,
O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E Deus é aquele que, se você não atende o telefone, ele liga de novo. E ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. O Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Aí o Eli, então, diz assim: rapaz, tem um negócio misterioso. Tem um mistério aqui. Tem um negócio aqui mais forte. Eu acho que Deus está falando com você. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o mais interessante disso, tudo que a gente leu, é que Deus fala. E isso não é novidade, que ele falou 4 vezes. O negócio aqui não é se Deus fala ou se ele não fala. Deus sempre fala. É quando Samuel diz: fala, pois o teu servo está ouvindo. É quem está ouvindo o chamado de Deus. Quem está com seus ouvidos abertos a ouvir a voz de Deus. Porque Samuel, de alguma forma, você vai perceber, se você ler as passagens bíblicas, ele estava ministrando lá no santuário, ele fazia tudo com obediência, com cuidado, ele tinha um caráter muito bem reconhecido por todos, ele era uma pessoa obediente, buscava a Deus, e o fato dele dormir no santuário, perto da arca, a arca naquela época era o símbolo da presença de Deus, significava o quê? Que esse menino estava buscando estar perto de Deus. Parece que o coração da gente vai buscando a Deus e Deus vai se apresentando ao coração da gente. A gente vai se aproximando de Deus e Deus vai se aproximando do homem. É um encontro que parece que tem uma mutualidade. E de uma certa forma Samuel estava demonstrando: eu quero ouvir esse Deus é importante para mim, eu faço isso de coração, eu faço isso de alegria, eu gosto de estar na presença dele, eu quero esse Deus para mim. E quando você diz isso, quando você busca de todo o coração, com todo o entendimento e com todas as suas forças, é capaz de Deus chegar no meio da noite e falar o teu nome, porque ele sabe o teu nome. Não diz lá, quando Moisés estava no Monte Horebe, sozinho, 40 anos esquecido por todo mundo, vem uma sarça, e o que sai do meio da sarça? Moisés, Moisés. Deus sabe o teu endereço, Deus sabe onde você está se escondendo, e Ele sabe teu nome. Quando você se aproxima de Deus, Deus também se aproxima de você, e aí mostra que esse Samuel estava buscando a Deus. E João 10, 27 diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por que Samuel escutou a voz de Deus? Por que ele diz: o teu servo te escuta? Ele já se classifica como um servo de Deus, porque ele era uma ovelha de Deus. E se você é uma ovelha de Deus, uma ovelha de Jesus, quando ele falar, você escuta. A categoria de alguém que escuta é alguém que tem Deus no seu coração, que busca Deus, que procura Deus. Agora, uma das coisas mais impressionantes que a gente percebe é então que Samuel estava com seu coração preparado, como uma terra arada, para que quando Deus falasse, ele recebesse essa palavra. E esse coração arado não é uma coisa que aconteceu por acaso da noite para o dia. E a gente está no capítulo 3 de Samuel. E o texto começa antes porque ele diz: o que aconteceu antes tem tudo a ver com o que está acontecendo agora. Esse chamado de agora é mais profundo porque antes aconteceu outras coisas que foram significativamente importantes para que esse coração do Samuel tivesse com essa terra boa para cair a semente, cair a água e frutificar. E o que aconteceu, os irmãos sabem que essa é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. E, inclusive, todo mundo gosta dessa passagem. É a passagem de Ana. Ana era estéril. E ela não tinha filhos. E ela tinha uma grande angústia no coração por causa disso. Porque uma mulher, naquela época então, que não tinha filhos, que era um dos principais papéis,
era ela muito estigmatizada, e ela sofria muito pelo fato de não ter filhos. E ela orou a Deus, colocou seu coração assim, abriu seu coração de maneira intensa, foi até assim ao santuário de Deus, abriu seu coração, clamou, pediu, fez jejum. Eli até falou: rapaz, mulher, você está bêbada, você tá descompensada. Não, é descompensada não me tenha como uma pessoa da vida, eu estou clamando a Deus pela minha causa. E ela fez um voto. Ela disse o seguinte: se Deus me der um menino, eu vou dar esse menino para Deus. Foi isso que ela fez. E ela, olha, e ela teve o filho, né? Que o filho ele deu o nome de Samuel, que significa o Senhor me deu. E ela disse: e quando esse menino desmamar, eu vou levar ele lá no santuário, vou dar para Eli criar, que era o juiz e o sacerdote. Então ela fez uma promessa com Deus, fez um voto com Deus. A gente não entende hoje que o voto é uma coisa muito saudável, porque parece uma troca. Você está trocando com Deus, Deus não precisa trocar nada com você. É como se você fizesse, Deus agisse, se você prometesse alguma coisa. Não, Deus é soberano. Na verdade, o que você pode fazer é uma decisão e dizer assim, uma coisa bem legal. Olha, o meu filho terá a minha fé. Eu vou me esforçar para ensinar o meu filho nos caminhos de Deus. Eu vou fazer meu filho conhecer a Deus. Eu vou ensinar as histórias da Bíblia para o meu filho. Eu vou ensinar que esse Deus é um Deus real para a minha vida, que Ele é verdadeiro, que Ele faz sentido. Eu vou dizer que Ele é um presente de Deus para a minha vida. Por isso que Ana está tomando uma decisão. Esse meu filho vai conhecer o meu Deus. Esse meu filho vai ter o Deus que eu tenho. Esse meu filho vai conhecer que a fé que eu tenho foi que trouxe esse menino à existência. Isso é uma coisa que todos nós conseguimos nos identificar. A coisa de dizer que meu filho vai ter os valores que eu tenho. Samuel não estava ali, naquele santuário, dormindo perto daquela arca da aliança, por acaso. A sua mãe levou ele para lá. A sua mãe deixou ele ali. E ela não só deixou ele ali, como todo ano voltava para ver como ele estava e fazia uma túnica para ele vestir, toda de linho branco, e abençoava ele, conversava e cuidava da vida dele. A mãe e a família dela sempre vinham fazer os sacrifícios, sempre honravam a Deus. Era uma família onde Deus era uma verdade. Uma verdade, sabe quando você tem no coração Deus de verdade? Quando não é uma fé fingida, quando não é uma tradição, quando não é um ritual. Aquela família tinha Deus de verdade, e Ana mais ainda. A sua oração era oração de fé. E Samuel saiu desse núcleo, onde uma família respeitava a fé de uma maneira profunda. Recentemente, a minha filha se batizou aí. Foi no batismo passado. Eu achei interessante. Bota aquela foto para nós, olha. A foto que eu trouxe dela. Eu estava lá apresentando. Quem estava aqui à noite viu, né? Olha, eu estava lá conversando sobre o batismo dela, mas algo muito interessante aconteceu, porque aqui na igreja, a gente tem um costume de fazer discípulo batizando discípulo. Não é pastor que batiza, é discípulo batizando discípulo. E a gente pergunta para a pessoa assim: quem foi a pessoa importante para você que trouxe você para a fé? Quem foi que trouxe você até essa experiência? Quem foi que preparou o seu terreno? Quem foi que te apresentou? E minha filha falou: foi a minha avó, uma das pessoas mais importantes para mim nesse processo de caminhada, de chegar até a fé. Dedé, minha neta amada, como discípula de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E olha que ela tem, né, a família toda crente, pai, mãe, pastor e tudo. E uma das revelações que ela falou mais, mas por que a sua avó? Ela falou assim: porque eu vejo na minha avó aquela fé sincera, aquela fé pura, uma fé assim que me inspira. Ela sempre transpareceu para mim uma fé real, uma fé verdadeira. E ela também ajudava a Débora a vir para a igreja. Às vezes ela trazia para o curso, ela trazia... Até quando eu tirei férias, a gente não ia para a igreja, né? Pastor de férias. Aí a minha filha vinha com a avó, sozinha, né? A família toda ficava em casa, só ela vinha com a avó. E a avó realmente trazia para a igreja, né? Trazia para o santuário, né? Levava até o santuário. E, amigos, não é só a mãe. Toda a família tem essa importância.
Às vezes você não é nem você estar obrigando ou tá impondo nada à sua família. Só o fato de você ser um cristão verdadeiro, com uma fé boa, com uma fé do coração, que você demonstra isso na sua casa, isso já influencia. Isso já faz com que nossos filhos cheguem mais perto de Deus. A família é um dos lugares que mais influencia a gente a conhecer esse Deus verdadeiro. E você, vó, você, mãe, você, tia, você, irmão, qual é o seu papel em influenciar os filhos da sua casa para chegarem mais perto de Deus? Não precisa ser só mãe, não. Pode ser qualquer familiar. Como você está preparando a terra para que caia a semente e frutifique? Porque quando o Senhor falou com Samuel, já havia uma história de fé na família dele. Uma história de fé sincera. Aí a terra fica muito mais pronta para receber uma semente, para poder frutificar. E talvez você diga assim, mas Felipe, não tem como a gente obrigar nossos filhos a terem a mesma fé com a gente. Não dá para você impor essas coisas. Eu não estou dizendo para você impor. Eu estou dizendo para você preparar uma terra, para você influenciar, para você mostrar, para você ensinar. E se você fizer isso, na hora certa, Deus vai falar com seu filho lá no meio da noite, seja onde ele estiver. E pode ser que seu filho, nesse momento, diga, o teu servo está aqui. Fale. Mas porque houve essa preparação antes. Bom, se tem essa família, que é um exemplo no texto, existe outra família que tem outro tipo de cuidado, outro tipo de ação, que não é o ideal. E está no Eli. Deus começou a falar com Samuel porque já não estava falando com Eli. E não estava falando com a família do Eli. E o que aconteceu? Vejam só, 1 Samuel 3, 11. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Antes desse texto, Deus mandou um profeta para repreender profundamente Eli, porque seus filhos estavam agindo de maneira horrível. No 13 diz assim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre. Isso aqui é Deus falando com Samuel, certo? Deus está revelando para o menino dentro da casa do Eli o que ele vai fazer com Eli. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Eli, ele é um homem, né, um juiz que estava ali há muito tempo na fé. E seus filhos cresceram também no meio do santuário, no meio das coisas sagradas, no meio dos sacrifícios, se transformaram em auxiliar de sacerdote e agiam como sacerdotes do povo, seus filhos. E a gente percebe que estar na igreja e viver na igreja não quer dizer que você é um crente bom, nem que você é crente. Porque esse pessoal, apesar de ter vivido a vida toda na igreja, eles eram pessoas que abusavam do povo, profanavam as ofertas e os sacrifícios, deitavam com as mulheres que serviam no templo, eles tomavam aquele negócio como se fosse o quintal deles. Eles transformaram as coisas sagradas para benefício próprio e usaram aquilo como se não acreditasse naquilo, mas usasse aquilo para ganhar vantagem. Mas foram criados por um homem de Deus, foram criados na igreja, foram criados com as coisas de Cristo. Mas sabe quando aquelas coisas se tornaram para você uma tradição tão grande que você começa a desprezar depois de um tempo? Quantas pessoas você conhece que passaram a vida toda diante das coisas de Deus, mas não têm um coração aberto para essas coisas, não entendem o significado dessas coisas? Parece, sabe aquele filho do dono? Né? O dono se esforçou para construir um negócio, amava o que fazia, ia no fornecedor, comprava produto, abria, construiu casa, construiu parede, fez um negócio acontecer, distribuiu fornecedores, abriu uma filial, construiu, cresceu, 40 funcionários, rendimento, ali todo dia, acordando cedo, dormindo tarde, acordando cedo, dormindo tarde. O filho, criado dentro de casa, mas mimado,
mas recebeu tudo na mão. Chegou na empresa, chegava a hora que queria, saía a hora que queria, não tratava bem os funcionários, desprezava os fornecedores, desprezava os clientes, tratava com imposição, fazia como... O que aconteceu com a empresa depois no tempo? Destruiu. Porque o filho do dono, apesar de ser criado dentro daquela casa, não tinha no coração o mesmo sentimento que o dono tinha. E destruiu as coisas que eram sagradas para aquela família. De maneira que esses filhos que foram criados dentro da igreja, mas não tinham no coração o mesmo sentimento de adoração que o seu irmão postiço, o Samuel, tinha. E a gente pode ser criado no mesmo lugar, e um tem uma fé verdadeira e o outro tem uma fé distorcida. A gente pode estar na mesma igreja e um tem encontrado Deus e o outro está vivendo a tradição. Muito, muito, muito forte. Lá na Bíblia você tem que... Uma vez o Daniel, ele pregou muito para o rei chamado Nabucodonosor. E o Nabucodonosor era um rei rebelde lá da Babilônia. E com muitas experiências, com muito sacrifício, com muito esforço, Daniel conseguiu levar esse rei até um momento onde ele se arrependeu e reconheceu Deus verdadeiro, né, como seu Senhor. E aí aconteceu que esse rei morreu e assumiu o seu filho, o Belsazar. O seu filho era o cara mais bacanal que tinha. E mais da confusão, e mais das mulheres, e mais da orgia, e mais do negócio. E ele está fazendo as festas mais complicadas do mundo. Aí ele pegou, rapaz, está faltando assim mais um abuso aqui para a gente. Pega ali os utensílios do templo lá de Jerusalém, que a gente vai botar os vinhos, vai fazer aqui a desgraça com esses utensílios. Nesse dia, apareceu uma mão. Vocês sabem dessa passagem, né? A mão escreveu assim, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Aí os bichos ficaram brancos, né? Que uma assombração aparece no meio da sua festa, assim, você fica também meio se tremendo todinho, né? O que aconteceu? Chama os astrólogos, os pessoal, ninguém conseguiu descobrir o que era. Aí, rapaz, chama aí um rapaz que meu pai conhecia muito bem, o Daniel. Aí o Daniel chegou, aí disse assim, rapaz, vou dizer um negócio, viu, Belsazar? Tu cresceu comigo nesse palácio. Tu viu todas as manifestações que seu pai viu. Mas tu não se converteu como seu pai se converteu. E por isso Deus está dizendo, ó, teus dias estão contados, arruma as coisas, vai embora que o negócio já acabou para você. Né? Foi mais ou menos isso que Daniel falou. E o que ele está dizendo é o seguinte, você viu as mesmas coisas que todo mundo viu e decidiu não seguir esse Deus que você viu. Olha, diz assim, ó, Daniel 22, 23, 5, 22, 23. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus. E embora você soubesse de tudo isso, você não se humilhou. Por isso que diz o texto, no 3:1, que a gente começou a ler, 1 Samuel 3:1, naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Por isso que Deus deixou de falar com a família de Eli. Por isso que aquela família deixou de receber uma palavra de Deus profética. Porque eles não tratavam as coisas de Deus de maneira santa. E aí, amigo, Deus não vai empoderar um profeta mau. Deus não vai dar palavra para uma pessoa que não merece ter palavra. Deus não vai exaltar uma pessoa que está fazendo coisa errada. Então ele para de falar com aquela pessoa. E vai procurar outro profeta que ele possa empoderar, que era o Samuel. Mas não só isso. Se Deus falasse com Eli, e se Deus falasse com os filhos dele, eles iam ouvir? É aí que é o problema. Quando Deus fala, é preciso um coração que escute, porque senão você não quer ouvir o que Deus quer falar. E é isso que diz Mateus 11:15. Jesus falando com o pessoal assim, olha, aqueles que têm ouvido, ouçam. O que é isso que Jesus está falando? É que você pode ter ouvido e não ouvir. Então Jesus está falando com aquele que quer ouvir. A quem posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho e dizem, tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo e diz, aí está um comilão e beberrão e amigo de publicanos e pecadores. Amigo, isso aqui
é o seguinte, olha, veio um que era todo santinho, vestia um negócio assim, né, não fazia nada, se isolava e pregava a palavra de Deus. Vocês diziam, tem demônio, e não escutaram. A gente toca flauta e vocês não dançam. Aí veio outro que era empático, amigo da galera, sentava com todo mundo, o Filho de Deus, Jesus, cantou um lamento e vocês não choraram. O problema não é se Deus está falando, o problema não é se tem gente falando a palavra de Deus, o problema não é se o cara é mais de um jeito ou é mais de outro, se o cara é mais jovem, se o outro é mais velho, se um é mais o pregador das antigas. O problema não é o jeito, não é a forma, é vocês que estão com o coração fechado para ouvir a palavra de Deus. A gente pode aqui fazer o circo acontecer e você não escuta. Deus pode gritar na sua casa e você não escuta. Por isso que as visões eram poucas, porque não estavam escutando. Porque Deus nunca para de falar. A pessoa não está escutando. E Deus está falando nas praças. Deus está falando na sua casa. Deus está ao seu lado falando com você. Deus está como aquele homem no caminho de Emaús, que aqueles 2 discípulos estavam tristes, voltando para casa, porque Jesus tinha morrido na cruz. E Jesus do lado deles explicando a palavra. E eles não reconheciam Jesus. E Jesus está do teu lado, explicando a palavra. Jesus está do teu lado, querendo ter uma comunhão com você, e você não reconhece isso. E esses homens viviam dentro do sagrado, e não conseguiam perceber o sagrado no meio deles. Amigos, o pior foi que Deus disse assim para Samuel, e eu disse essas coisas para Eli. Eu expliquei que os filhos dele estavam assim, e eles não os repreendeu. Se eu comecei dizendo que Ana preparou a terra para o filho dela receber a Deus, a gente pode dizer que o Eli não preparou a terra para os filhos dele receberem Deus. Ele não o educou, não preparou, não repreendeu, não colocou no lugar certo. Por isso, amigo, pais, familiares, não negligenciem essa tão nobre tarefa de educar seus filhos e apresentar para os seus filhos o caminho certo para que eles possam receber essa palavra com mais facilidade. E se seus filhos já são maiores e você já não tem essa influência tão grande, não deixe de orar por eles. Não deixe de apresentá-los a Deus em oração. Não deixe, porque se de repente você falar assim bem muito com Deus, quem sabe Deus não tira as escamas dos olhos deles. Não dá para ele uma manifestação como deu para Paulo, que estava enfurecido com raiva de Deus, e de repente no meio do caminho de Damasco, ele viu lá Deus, Jesus falando com ele, caiu, parece que ficou cego, e depois Deus fez ele enxergar a fé de uma maneira maravilhosa. Por isso, amigo, não desista de orar por seus filhos. É possível que Deus tire as escamas dos olhos dele. E você possa ver teus filhos dizendo, teu servo está aqui, fala a Deus. Quando Deus falar com eles. E vamos agora para a parte final do texto, que diz assim, 1 Samuel 3, 19. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. De todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. O texto começou dizendo, as visões do Senhor já não eram frequentes, a palavra de Deus já não era proclamada. E termina dizendo que Deus confirmava a palavra de Samuel, e de todo Israel vinham para ouvir a palavra que Deus falava através de Samuel. A gente começou com o silêncio de Deus. Deus rompeu o silêncio lá naquele quarto, lá no santuário, com Samuel. E hoje havia um novo profeta de Deus proclamando a palavra de Deus naquele lugar. Porque quando Deus rompe o silêncio, Ele está fazendo uma revolução no meio de nós. Ele está mudando as peças de lugar. E Ele está dando honra para quem merece honra. Por isso, amigo, quando Deus falar com você no seu quarto, saiba que Deus está querendo mudar as peças de lugar. E se Deus está falando com você, é porque Ele tem um propósito com você,
para mudar as coisas de lugar e para fazer a palavra dele voltar a ser proclamada na sua vida, na sua família e na sua sociedade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê, assim, filhos tementes a Deus e que Deus nos dê corações abertos para ouvir a sua palavra. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia tão especial, que é o Dia das Mães. O dia que a gente pode celebrar, Pai, essa mulher tão maravilhosa, que nos deu tanto amor para a nossa vida. E, Senhor Deus, que a gente possa ter filhos preparados, Pai, filhos com uma terra arada, para que quando o Senhor venha visitar a nossa casa, eles digam, eis-me aqui, Pai. E que nossos filhos possam ter as escamas dos olhos removidas, e eles possam enxergar ao Senhor com toda a sua graça, toda a sua misericórdia e toda a sua plenitude. Por isso, Senhor Deus, continua falando em nossa casa, continua falando em nosso quarto, continua falando em nossa intimidade e nos dá, Pai, um coração sensível e aberto para ouvir a Tua voz. Ó Senhor Deus, nos ajuda e abençoa cada mãe aqui presente, que elas possam ter um dia todo especial, não só hoje, mas em toda a sua vida. Que elas possam ser honradas e amadas, e que seus filhos possam ser filhos tementes a Deus, agraciando e glorificando o nosso Deus. Assim eu peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.